E aí, minhas segundas e meus terceiros colocados. Tudo bem? Então, falar hoje aqui do Liverpool 1, Manchester City 1. Que jogo que foi esse, né? E jogão, acabou de acontecer. Tô gravando agora, tá passando o Real Madrid. Mas eu não tô vendo agora. Vou ver depois que terminar esse vídeo. Já saiu o gol do Vinícius. Mas enfim, tô com a camisa vermelha. Não porque eu tava apoiando o Liverpool. Porque foi a primeira blusa que tava no guarda-roupa, só peguei. Segundo, que é a camisa que eu vou usar na academia amanhã. Então não faz sentido pegar uma blusa pra sujar só pra fazer um vídeo. Pego já essa aqui. Mas agora sim, indo pro jogo. Manchester City. Começou melhor a partida. Primeiro tempo foi melhor pro Manchester City. Manchester City tendo mais a bola, do jeito que gosta mesmo. Trocando passe de um lado pro outro. Sem. E o Liverpool jogando do jeito que gosta também, que é esperando, e sendo um time mais reativo, um time mais de contra-ataque. Mohamed Salah começou no banco, já estava desgastado por causa da Copa que teve, da Copa Africana de Nações que teve. Então faz sentido o Salah ter começado no banco. E o City começou na frente com o Haaland, o Julian Alvarez e o De Bruyne. Não necessariamente com os três sendo atacantes, mas os três, tirando o Haaland, o Julian Alvarez e o De Bruyne, estavam trocando bastante de funções. Uma hora o Haaland junto com o Julian Alvarez fazia meio que uma dupla no ataque para marcar a saída do Liverpool. E outra hora era o Haaland e o De Bruyne. Então o Julian Alvarez e o De Bruyne ficavam revezando isso. O City estava jogando no City padrão. O Rodri estava fazendo pêndulo ali no meio campo, na volância. O Bernardo Silva de um lado e o Foden do outro. Normal, até aí normal do City. O Stones também vindo pelo meio para ajudar a construir. E o Liverpool estava um jogo mais com as peças mais posicionadas, tirando o ataque. Tinha hora que o Dias vinha buscar na ponta, outra hora o Darwin vinha buscar no meio para tentar puxar um zagueiro, puxar um lateral para abrir espaço. No meio de campo, o Endo, sendo esse primeiro cara, o volante, dando mais liberdade para o McAllister e para o Szoboszlai, tentar alguma coisa do Szoboszlai um pouco mais à frente ainda do McAllister. Mas o primeiro tempo foi um City que ambos os times, na verdade, estavam jogando no que se propõe a jogar, no que gostam e se sentem mais confortáveis de jogar. O Liverpool sendo um time mais reativo, não fazendo questão tanto assim de ter a bola. Em algum momento do jogo teve mais a bola que o Manchester City, mas não fazendo questão no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. E o City tentando girar o jogo, trocando passes, tentando abrir espaço, quebrar linhas. Até que sai um escanteio, para os 20 minutos. Sai o escanteio, que o De Bruyne é gênio de bola, gênio, ele enxerga coisa que só ele enxerga dentro de campo. Bate o escanteio relativamente rápido, não era um escanteio que o time do Liverpool estava esperando que o De Bruyne batesse. Tanto que a zaga do Liverpool, eu achei que dormiu no ponto, dormiu nesse lance do gol. Porque o Stones chegou limpo para conseguir finalizar no primeiro trave, no primeiro pau. E o Kelly até tentou pegar, encostou nela, mas mesmo assim não deu. O De Bruyne viu muito bem que o Stones estava atacando espaço. O Stones também atacou muito bem o espaço. E aí saiu o primeiro gol do City. O City que acertou o gol mais algumas vezes no primeiro tempo. E o Liverpool chutou, mas não deu nenhum trabalho para o Ederson. Pelo menos não no primeiro tempo. No segundo tempo. Pra você que viu o jogo, você sabe. Mas no primeiro tempo, o City tava colocando mais, tava propondo o ritmo, tava propondo mais o jogo. Aí termina o primeiro tempo, quando volta o segundo tempo, logo bem no comecinho do jogo, no comecinho do segundo tempo, 3 minutos mais ou menos, acho que tava nos 48 minutos, se eu não me engano. O Ake recua a bola pro Ederson, e o Darwin Núñez, esperto, acompanha o Darwin Núñez tira a bola do Ederson, e o Ederson acaba dando um pontapé, levanta o Darwin Núñez de uma maneira
esplendorosa. Aí o Ederson toma amarelo, é pênalti pro City, McAllister faz. Nesse lance, vou comentar um pouco sobre o lance, eu vi algumas pessoas falando que só o Nathan Ake falhou. Eu não acho que foi só o Nathan Ake que falhou. Talvez porque o Ederson seja brasileiro, estejam tentando proteger mais o Ederson simplesmente por nacionalidade. Porque é brasileiro, vou defender o cara que defende a minha seleção. Mas eu acho que o Ederson também falhou. O Ake falhou em ter recuado a bola do jeito que foi pro Ederson, recuou muito fraco. E o Ederson falhou porque não precisava ter dado esse pontapé no Darwin Núñez. O Darwin Núñez estava indo pra linha de fundo. Provavelmente ele não ia pegar o tapa na frente. Era só cercar. Não precisava ter chegado para dividir. Se ele tivesse parado na frente do Darwin Núñez, o Darwin Núñez nem ia saber o que fazer, porque o Darwin Núñez já tinha dado um tapa pra linha de fundo. E é o Darwin Núñez que normalmente tá na área, então não ia ter ninguém na área. Ia ter o Akanji ou o Stones na área. Então não tinha porquê ele sair para dividir. Mas saiu. O Ederson, inclusive, lesionou, machucou nesse lance. Saiu para entrar o Ortega, que entrou muito bem, mas ainda no lance. Eu acho que a maior parte da culpa, sim, é do Ake, mas eu também não acho que o Ederson não tenha culpa, porque foi desnecessário esse pontapé. Ele levantou o Darwin Núñez 2 metros de altura, pra quê? Era só... não precisava. O Darwin Núñez provavelmente tinha dado um tapa pra fora. E depois desse lance, desse pênalti, o Liverpool, que tinha feito um primeiro tempo medíocre, na média ali, não chegava, não deu trabalho pro Ederson. O único trabalho que o Ederson foi tentar ter foi na batida do pênalti no jogo, porque o Liverpool, já disse, não acertou o gol o primeiro tempo. Chutou, mas não acertou o gol. Errou tudo que tentou chutar, tudo que tentou finalizar foi pra fora. Aí depois do gol do Liverpool de pênalti do McAllister, bem batido, sem chance pro Ederson. O Ederson até tentou ficar um pouquinho mais depois do pênalti, mas realmente não deu, entrou o Ortega. Mas depois do pênalti, o Liverpool cresceu muito na partida, fez um primeiro tempo, fez um segundo tempo muito melhor do que o do Manchester City. O Manchester City conseguiu chegar algumas vezes, mas não tanto quanto no primeiro tempo. O Liverpool já estava com mais, parecia que estava com mais gás do que o Manchester City, parecia que estava com mais vantagem no segundo tempo. O City, que não é de sentir muito pressão em jogos, parece que sentiu a pressão em Anfield depois que tomou o gol do McAllister. E com isso o City começou a amassar. Não saiu o segundo gol de nenhum dos dois lados, porque o placar foi 1-1, né? Obviamente. Mas foi um amasso muito grande do Liverpool. O Manchester City teve na melhor oportunidade do segundo tempo um cruzamento, acho que do Ake, se eu não me engano, do Ake, pro meio da área, que o Keller sai para dividir com o Foden. Aí a bola espirra no Foden, baixa no travessão e sai. Desculpa. O Keller dá um soco na bola, espirra no Foden e a bola baixa no travessão e vai pra fora. Acho que essa foi, se não me falha a memória, foi a chance mais perigosa do Manchester City no segundo tempo. E do lado do Liverpool, o Liverpool fez o Ortega trabalhar bastante. Se por um lado não tinham feito o Ederson fazer defesas, obrigaram a Ortega fazer grandes defesas. Pelo menos umas 3 boas defesas o Ortega fez. 2 do Darwin Núñez, talvez, uma do Luiz Dias, McAllister, mais ou menos por aí. Depois disso, depois de algumas finalizações, mais pro final do jogo, principalmente, o Liverpool tentou abafar o Manchester City, foi lá pra frente, ficou segurando eles lá na frente. O City não conseguia sair com a bola. É até estranho ver o que aconteceu nesse jogo, mas o City deu vários chutões nesse jogo. Não foi só um ou outro. Foi vários chutões e não tinha ninguém lá na frente pra receber, porque o Haaland só voltou até certo ponto, aí foi um chutão muito forte, não deu pra correr, não valia a pena correr com um zagueiro que já estava muito na frente, que só ia tocar pro goleiro ou tocar de lado e você ia gastar energia à toa, não valia a pena pro Haaland. O City, que só foi ter alguns poucos momentos bons no segundo tempo, porque o Liverpool conseguiu anular muito bem esse time, o Klopp parece que achou um jeito de jogar contra o Manchester City,
já em temporadas passadas já jogava muito bem, sempre foi uma pedra no sapato do Guardiola, mas parece que nesse jogo teve até jogos melhores que já saiu com a vitória, mas nesse jogo eu acho que a estratégia do Klopp foi melhor do que a do Guardiola, porque o Liverpool a maior parte do tempo conseguiu se segurar dentro da sua proposta, que é esperar o adversário vir e jogar em cima do erro do adversário, ser um time mais reativo, foi melhor do que a proposta do Guardiola, que é um time de propor jogo, um time que gosta de ficar com a posse de bola, que vai tentar atrair jogadores, que vai tentar puxar para um lado, jogar para o outro, cansar o jogador. A estratégia do Liverpool funcionou melhor nesse jogo, e com isso não teve a vitória, mas foi uma boa partida. O Van Dijk, principalmente, fez uma grande partida defensivamente. Tipo, nada passou por ele, nada. Ele estava muito, muito seguro nos desarmes, ele estava dando uns desarmes que lembrava o auge do Van Dijk, essa temporada dele. Eu acho que pode se assemelhar ao auge do Van Dijk, que foi ali para 17, 18. Se eu me lembro bem, 17, 18, quando o Liverpool ganhou a Champions, que o Van Dijk estava voando. Essa temporada, o Van Dijk está bem próximo disso. Não acho que seja igual ou tão bom quanto, mas é uma temporada muito, muito boa do Van Dijk. O McAllister tá tomando conta das ações criativas do time, tá jogando muito bem, é um jogador que parece que realmente se achou na equipe do Liverpool. E o Endo, no meio-campo ainda, também se achou muito bem. O Endo, que não começou tão bem assim a temporada, agora já entendeu como é que joga, já entendeu a função que ele tem que fazer e tá jogando muito bem. Ele tá tomando conta desse meio-campo, sendo o primeiro volante, de maneira muito boa. Um jogador que era meio dúvida alguns meses atrás, mas agora é certeza no meio-campo. E o Luiz Dias, ainda no Liverpool, Luiz Dias fez uma boa partida, ofensivamente até, mas errou muita finalização. Eu lembro de cabeça, pelo menos, 3 finalizações, 3 chances que ele teve, que ele errou, jogou pra fora ou não finalizou bem o suficiente pra vencer o Ortega. E do lado do City foi um Foden que tinha brilhado na partida passada contra o Manchester United, que o City começou perdendo, depois virou com o protagonismo do Foden. O Foden hoje não conseguiu ser esse protagonista. O De Bruyne não conseguiu criar tanto assim quanto se espera do De Bruyne. Muito por mérito do McAllister. O Endo, na verdade. O Endo, por boa parte do jogo, marcou muito bem o De Bruyne, não deixou o De Bruyne jogar. O Endo, que fez uma boa partida de novo. Para quem acompanha o Liverpool, tá vendo que o Endo tá fazendo boas partidas. O Haaland. O Haaland é isso aí mesmo, é o centroavantão que vai ficar lá na frente, vai segurar zagueiro, vai tentar fazer parede, vai fazer pivô, e quando não faz gol, parece que joga mal, mas sempre joga. É um jogador bem constante, sempre joga isso aí. Aqui tem partidas que realmente não dá pra fazer o gol, não é sempre que ele vai fazer gol, por mais que muitas vezes ele faça gol, mas não é sempre. Aí quando não faz gol, parece que joga mal, mas não acho que tenha jogado mal. Quando precisou, quando a bola chegou nele, ele tocou bem, não perdeu bolas bobas. Foi uma partida constante do Haaland, só que sem o gol. Logo tira um pouco do brilho que tem por ele. E o Rodri sempre fazendo esse papel muito importante no meio-campo do Guardiola. Eu não vi as estatísticas, mas eu apostaria que ele foi o jogador do City que mais encostou na bola. Toda hora a bola estava no pé dele, a bola voltava nele, ia nele. Ele que dita o ritmo desse Manchester City, ele que sabe quando tem que acelerar, quando tem que segurar um pouco mais. É realmente um jogador muito importante para esse esquema do Guardiola. E agora, um pouco fora o jogo, talvez depois eu volte no jogo, mas um pouco fora o jogo agora. Na transmissão, antes de terminar o primeiro tempo, na transmissão da ESPN, disseram que o Rodri e o Walker estavam se desentendendo. Isso aí acho que é válido para ligar um alerta no Guardiola, porque não é normal que 2 companheiros de clube se desentendam a ponto de um terceiro, no caso De Bruyne, ter que
entrar no meio. Não é normal que o Walker e o Rodri batam boca e o De Bruyne tenha que falar para eles parar. Não é normal em um time é normal que um cobre o outro, que um exija mais do outro, mas a ponto de outro jogador se intrometer, não. Então tem isso. E também quando o De Bruyne saiu, apareceu ele depois do De Bruyne ter saído pra entrada do Kovacic, apareceu ele conversando com o Guardiola falando alguma coisa pra ele. Eu, sinceramente, não acho que o De Bruyne tenha reclamado de sair do jogo, porque o De Bruyne não é esse tipo de jogador, não tem esse perfil de que reclama quando é substituído. Eu entendo caso ele tenha reclamado, porque em um jogo grande, os jogadores grandes querem ficar mais tempo, querem jogar mais tempo. Eu entenderia, mas não acho que foi isso. Talvez o Guardiola e o De Bruyne tenham conversado sobre o posicionamento do time, o que aconteceu com o Walker e o Rodri, porque ainda no segundo tempo, mesmo com um intervalo, não pareciam que eles estavam se entendendo tão bem. Parecia um pouco estressado talvez seja uma palavra muito forte, mas pareciam um pouco exaltados um com o outro, ainda no segundo tempo, mesmo depois do intervalo, mesmo depois de ter dado tempo do Guardiola ter conversado sobre. Eu não sei, eu não fiz a leitura labial do que o De Bruyne falou, obviamente, mas talvez tenha sido reclamação por não sei, talvez tenha sido ajuste tático, mas enfim. Aí, voltando um pouco no jogo, última coisa que eu quero falar. No final do jogo, bem no finalzinho mesmo, nos últimos minutos dos acréscimos, o Doku tava na área junto com o McAllister e o Doku sola o McAllister, erra a bola e sola o McAllister, acerta a sola da chuteira no peito do McAllister. Óbvio que para alguns vai ser pênalti, para outros não, inclusive na transmissão. O Gaciba, que é o comentarista da ESPN, falou que não era para pênalti, principalmente em Premier League. Em Premier League aquilo não é pênalti. Eu entendo que em Premier League isso não seja pênalti. Eu concordo que na Premier League tem que ter um contato muito mais elevado para se marcar um pênalti, mas eu acho que nesse lance dava para ter marcado. Eu entendo porque não foi marcado, mas nesse lance em específico eu acho que eu marcaria, porque o Doku tenta disputar a bola, mesmo com disputa de bola, ele erra totalmente a bola, acerta a sola da chuteira no peito do adversário. Isso pra mim é falta dentro da área, logo pênalti. Inclusive eu acho que se fosse fora da área, o juiz teria marcado, o Michael Oliver. Eu acho que ele teria marcado se fosse fora da área, mas como não foi, como um pênalti é algo mais sério, eu acho que ele não marcou por causa disso. Eu entendo não ter marcado, mas eu acho que eu pessoalmente marcaria, mas eu entendo não ter marcado. De polêmica do jogo, eu acho que foi só essa de arbitragem. Outra polêmica do jogo que possa ter, talvez seja a discussão do Walker com o Rodri e o De Bruyne conversando alguma coisa com o Guardiola no banco. Mas fora isso, foi um jogo que correu muito bem, um jogo que fluiu, teve pouquíssimas faltas. O jogo quase não parou no primeiro tempo, teve só 4 faltas. Foi um jogo muito fluido, não teve muito o que parar. O que parou mais foi lesão do Ederson, porque o Ederson machucou no lance do pênalti, aí tentou continuar, os médicos, já que o goleiro é uma peça que não pode sair do campo para tratamento, caso não for substituído, os médicos foram para campo e demoraram um pouco para ver se o Ederson ia continuar, acabou que não continuou, teve alguns lances de impedimento, mas nada que tenha atrasado o jogo. Foi um jogo bem legal de ver. Se você não viu, eu recomendo que de alguma forma tente ver com VTs de alguma maneira. Eu não sei se, bom, vai dar, se você tem Star Plus vai dar, mas se não tem, nem sei se tem isso no site piratas, que alguns usam, mas enfim, foi um ótimo jogo. O que eu achei do jogo basicamente foi isso. Você discorda, concorda? Se tem algum comentário a fazer, pode fazer. Até a próxima.